Eu nunca fui do tipo que acredita em lendas urbanas ou histórias de fantasmas. Sempre achei que essas narrativas serviam apenas para assustar crianças ou divertir adolescentes entediados. Mas uma experiência que tive no Japão mudou completamente a minha perspectiva. Estava fazendo um intercâmbio no Japão, estudando em uma pequena cidade cercada por montanhas e conhecida por suas tradições. As aulas eram intensas, mas eu adorava explorar as ruas tranquilas após a escola, absorvendo a cultura local. As noites de outono eram especialmente encantadoras, com folhas douradas caindo e uma brisa fresca no ar. Certa tarde, fiquei até mais tarde na biblioteca estudando para uma prova. Quando saí, já estava escurecendo. As ruas estavam mais vazias do que o normal e uma névoa fina começava a cobrir o chão. Coloquei meus fones de ouvido e comecei a caminhar de volta para casa, distraído pela música e pelas luzes difusas dos postes. Após alguns minutos, notei uma figura à minha frente. Era uma mulher parada sob a luz fraca de um poste, vestindo um longo casaco bege e usando uma máscara cirúrgica. Algo comum por lá, especialmente durante a temporada de alergias. Seu cabelo escuro caía sobre os ombros e ela parecia estar olhando fixamente na minha direção. Senti um leve desconforto, mas atribuí isso à minha imaginação. Continuei andando, mas conforme me aproximava, percebi que ela não desviava o olhar. Quando estava prestes a passar por ela, ela deu um passo à frente e disse em um tom suave: "Com licença, você me acha bonita?" Fiquei surpreso com a pergunta inesperada. Olhei para ela, tentando ver além da máscara. Seus olhos eram intensos, quase hipnotizantes. Sem querer ser rude, respondi: "Sim, você é muito bonita." Ela inclinou a cabeça levemente e, ainda me encarando, perguntou: "E agora?" Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, ela levou as mãos à máscara e a removeu lentamente. Senti meu estômago revirar ao ver o que estava por trás. Sua boca estava rasgada de orelha a orelha, formando um sorriso grotesco. As bordas do corte eram irregulares, expondo gengivas e dentes afiados. Era uma visão aterrorizante. Dei um passo para trás instintivamente. Ela repetiu a pergunta com a voz agora mais sombria. "Ainda me acha bonita?" Meu coração disparou. Lembrei-me de uma história que ouvi dos colegas sobre a Kuti Sakeona, a mulher da boca rasgada. Uma lenda urbana sobre uma mulher que perambula pelas ruas perguntando às pessoas se elas a acham bonita. Dependendo da resposta, o encontro pode ter consequências fatais. Sabia que responder sim ou não me salvaria. Precisava pensar rápido. Gaguejando, disse: "Você é mediana." Ela pareceu confusa por um momento, franzindo a testa. Aproveitei a oportunidade para dar mais alguns passos para trás. Meu cérebro trabalhava a mil, tentando lembrar de outras formas de escapar dessa situação. Lembrei que, segundo a lenda, oferecer doces poderia distraí-la. Revirei meus bolsos freneticamente e, para minha sorte, encontrei um pacote de balas que havia comprado mais cedo. Estendi a mão trêmula, oferecendo-as. "São minhas balas favoritas. Aqui, por favor." Ela olhou para as balas na minha mão e depois de volta para mim. Lentamente, estendeu a mão e pegou o pacote. Por um breve instante, seus olhos pareceram suavizar. Sem esperar mais, virei-me e comecei a correr. Ouvi um grito agudo atrás de mim, seguido pelo som de passos rápidos. O terror me consumia, mas continuei correndo pelas ruas desertas, virando esquinas sem direção, apenas tentando me distanciar. As luzes dos postes piscavam e as sombras pareciam se estender para me agarrar. Podia ouvir sua voz ecoando: "Você não pode escapar." Virei em um beco e encontrei uma porta aberta que levava a um templo antigo. Entrei sem hesitar, fechando a porta atrás de mim. O interior estava escuro, iluminado apenas por velas tremeluzentes no altar. O ar estava pesado com o cheiro de incenso.
O silêncio era cortado apenas pelo som da minha respiração ofegante. Rezei para qualquer entidade que pudesse me ouvir, pedindo proteção. De repente, uma voz suave veio de trás de mim. Você está perdido? Virei-me abruptamente e vi um monge idoso me observando com olhos gentis. As palavras saíram em um turbilhão enquanto eu tentava explicar o que havia acontecido. Ele ouviu pacientemente e, após eu terminar, assentiu lentamente. A Kutisakeona é um espírito atormentado, disse ele. Sua dor e raiva aprendem neste mundo. Mas há uma maneira de apaziguá-la. Ele me entregou um pequeno amuleto e instruiu. Da próxima vez que a encontrar, mostre isso a ela e diga que reconhece seu sofrimento. Eu queria perguntar mais, mas ouvimos um ruído alto na porta. A maçaneta girava lentamente. O monge gesticulou para que eu ficasse atrás dele. A porta se abriu, revelando a silhueta da mulher. Ela entrou lentamente, seus olhos fixos em mim. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, o monge ergueu a mão e murmurou uma oração. A mulher parou como se tivesse sido impedida por uma barreira invisível. Reunindo coragem, dei um passo à frente e mostrei o amuleto. Eu entendo sua dor. Ela me observou e por um momento vi tristeza em seus olhos. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ninguém jamais, disse ela, com a voz quebrada. O monge continuou a orar e uma luz suave começou a envolver a mulher. Sua forma tornou-se translúcida e ela parecia mais calma. Obrigada, sussurrou antes de desaparecer completamente. O alívio foi imediato. O monge sorriu para mim. Você mostrou compaixão a uma alma perdida. Isso é poderoso. Agradeci profundamente, ainda tremendo pelo que havia acontecido. Nos dias que se seguiram, não consegui tirar a experiência da mente. A imagem da mulher e sua dor me assombravam. Decidi voltar ao templo para agradecer adequadamente ao monge e talvez entender melhor o que havia acontecido. Ao chegar lá, encontrei o monge varrendo o pátio. Ele me recebeu com um sorriso tranquilo. Sentamos sob uma cerejeira e ele me contou a história de Kutisakeona. Diz a lenda que ela foi uma mulher muito bonita, mas vítima da violência de seu marido ciumento. Ele cortou seu rosto em um ato de possessividade e raiva. Desde então, seu espírito vaga, buscando validação e vingança. Senti um aperto no coração ao ouvir a história. Era uma tragédia que transcendeu o tempo. Há muitos espíritos como ela, continuou o monge, perdidos entre este mundo e o próximo, presos por emoções intensas. Perguntei se havia algo que pudesse fazer para ajudar outros espíritos atormentados. A compaixão é a chave, disse ele. Nem sempre podemos libertá-los, mas podemos aliviar seu fardo. Decidi que queria aprender mais. Comecei a visitar o templo regularmente, ajudando nas tarefas e aprendendo sobre as tradições espirituais. O monge, cujo nome era Satoshi, tornou-se um mentor para mim. Certa noite, enquanto estávamos acendendo lanternas no templo, ouvi um barulho vindo dos jardins. Fui investigar e encontrei uma jovem chorando perto do lago. Aproximando-me cuidadosamente, perguntei se ela estava bem. Ela levantou o rosto e por um momento temi que fosse outro espírito, mas seus olhos eram cheios de vida, embora marcados pela tristeza. Estou perdida, disse ela. Não sei para onde ir. Convidei-a para entrar no templo. Satoshi a acolheu sem hesitar. Com o tempo, descobrimos que ela havia fugido de casa devido a problemas familiares. O templo tornou-se um refúgio para ela também. Percebi que, assim como havia espíritos perdidos, também havia pessoas perdidas entre nós, precisando de orientação e apoio. Minha perspectiva sobre a vida começou a mudar profundamente. Uma tarde, Satoshi me chamou para uma caminhada pelas montanhas próximas. Enquanto subíamos, ele falou sobre a conexão entre o mundo físico e espiritual.
A linha que separa os dois é mais tênue do que pensamos. Nossas ações aqui repercutem além do que podemos ver. No topo, a vista era deslumbrante. Podíamos ver a cidade inteira, pequena à distância. Senti uma paz que nunca havia experimentado antes. Você encontrou seu caminho, disse ele. Mas lembre-se de que o caminho é contínuo. Os meses passaram rapidamente. Meu intercâmbio estava chegando ao fim e eu precisava decidir se voltaria ao meu país ou permaneceria no Japão. O chamado para ficar era forte, mas sabia que tinha responsabilidades em casa. Na minha última noite no templo, realizamos uma cerimônia de despedida. Satoshi me entregou o amuleto que havia usado com a Kuchisake Onna. Leve isso com você, que seja um lembrete da importância da compaixão e da coragem. Agradeci emocionado. Sabia que aquela experiência moldaria o resto da minha vida. De volta ao meu país, tudo parecia diferente. As ruas familiares agora tinham um ar estranho. As pessoas pareciam distantes, presas em suas próprias preocupações. Mas eu carregava comigo as lições aprendidas. Comecei a me envolver em trabalhos voluntários, ajudando pessoas em situações difíceis. Percebi que, mesmo sem poderes sobrenaturais, todos podemos ser como a Kuchisake Onna em algum momento, presos em nossa dor, buscando compreensão. Uma noite, enquanto caminhava pela cidade, vi uma mulher sentada na calçada, parecendo perdida. Aproximei-me e ofereci ajuda. Ela me contou sobre seus problemas e simplesmente ouvi-la pareceu aliviar seu peso. Entendi que, às vezes, a simples presença e disposição para ouvir podem fazer a diferença. Alguns anos depois, recebi uma carta do Japão. Era de Satoshi. Ele falava sobre as mudanças no templo e mencionava que a jovem que havíamos ajudado agora era uma das responsáveis pelas atividades comunitárias. Ele também escreveu: "Os espíritos aqui estão mais tranquilos. Sua passagem deixou uma marca positiva. Espero que esteja levando luz onde quer que vá." Guardei a carta com carinho. Sabia que minha jornada espiritual estava apenas começando. Decidi visitar o Japão novamente. Ao retornar ao templo, fui recebido com abraços e sorrisos. A jovem, chamada Aiko, mostrou-me as melhorias que haviam feito. O lugar estava mais vivo do que nunca. Uma noite, durante um festival, sentei-me com Satoshi sob as estrelas. Ele olhou para mim e disse: "Você trouxe equilíbrio para si mesmo e para os outros. Isso é raro." Senti gratidão profunda. A experiência com a Kuchisake Onna havia desencadeado uma série de eventos que transformaram minha vida e a de outros. Antes de partir novamente, visitei o local onde havia encontrado a Kuchisake Onna pela primeira vez. Deixei flores em sua memória, desejando que seu espírito tivesse encontrado paz. De volta ao meu país, continuei meu trabalho comunitário. Fundamos um centro de apoio inspirado nos ensinamentos de Satoshi. A ideia era simples: oferecer um lugar seguro para aqueles que se sentiam perdidos. Os anos passaram e o centro cresceu. Pessoas de diferentes origens se uniram em prol de um objetivo comum: promover a empatia e a compreensão. Em uma tarde tranquila, enquanto organizava alguns documentos, encontrei o amuleto que Satoshi me dera. Segurando-o, lembrei-me de tudo o que havia vivido. Refleti sobre como um encontro aterrorizante se transformou em uma jornada de autodescoberta e serviço aos outros. A vida é cheia de mistérios e, às vezes, os momentos mais sombrios podem nos guiar para a luz. Recebi notícias de que Satoshi havia falecido pacificamente, cercado por aqueles que amava. Fiquei triste, mas sabia que seu legado continuaria. Organizamos uma cerimônia em sua homenagem aqui, compartilhando suas histórias e ensinamentos. Muitas pessoas se sentiram inspiradas por sua sabedoria, mesmo sem tê-lo conhecido pessoalmente. Uma noite após a cerimônia, sonhei com a Kuchisake Onna, mas desta vez ela não estava atormentada. Seu rosto estava sereno e ela sorriu para mim. "Obrigada", disse ela. "Você me libertou."
Acordei com lágrimas nos olhos, sentindo uma paz profunda. Entendi que a jornada nunca termina. Continuamos aprendendo e crescendo, influenciando e sendo influenciados. A história que começou com medo transformou-se em amor e compaixão. E isso é algo que todos podemos cultivar em nossas vidas. Se um dia você se deparar com seus próprios demônios ou com os de outros, lembre-se, a empatia tem o poder de curar até as feridas mais profundas. E assim, a lenda da mulher da boca rasgada não é apenas uma história de terror, mas também um lembrete do poder transformador, da compreensão e da bondade humana.